Graças a Deus. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra do Senhor? Fique em pé no seu lugar. Continue em pé aí, meu irmão. Levanta a sua Bíblia comigo bem alto. Vamos fazer uma declaração profética em nome de Jesus. Declare junto comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela nas suas mãos aí. Abre ela lá no Evangelho de João. Enquanto você abre aí, o Gilson vai nos conduzir em adoração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, falar o seu Espírito em nome de Jesus. João 14, versículo 7. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, mas eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Espírito Santo. Aleluia. João 14:7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Meu Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Pode sentar-se no seu lugar. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está ministrando muito forte no meu coração sobre essa nova medida que nós entramos aqui na IPA, essa nova estação, esse novo tempo, um ano novo, um decreto espiritual novo. Muita coisa nova nós vamos viver no ano de 2026. Mas para que nós tenhamos capacidade de sustentar o que Ele já está pronto para derramar, pastor Laurindo, sobre a nossa igreja, Ele está nos fazendo lançar fundamentos em algumas coisas. E nesse tempo eu sinto que Ele está nos chamando para nos aproximar de relacionamento com Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: senta aqui, filho, hoje sou eu quem quero falar contigo. Eu lendo, pastor Aderson, esse texto, e eu vejo que Filipe, um dos discípulos de Jesus, Ricardo, estava ali vendo tudo que eles estavam fazendo, vivendo milagres, prodígios, sinais, multiplicação, curas, tanta coisa acontecendo, Clênio. E os discípulos vendo tudo isso, construindo essa história junto com Jesus. Mas embebedados pelos conceitos, pelos protocolos que a religião vem carregando.
que a religião judaica, sabe, veio construindo ao longo dos tempos, através das tradições, através da religiosidade, através de tradição oral, através dos ensinos rabínicos, através de tanta coisa. Eles havia no coração deles a expectativa, pastor Ricardo, que Deus deveria se apresentar a eles daquele formato que eles esperavam. E quando Deus vem encarnado em Jesus Cristo, começa a se apresentar em uma outra forma para eles não conseguem compreender. E a fala de Filipe deixa isso muito claro. Irmão Filipe, que Deus o tenha em um bom lugar. O irmão Filipe virou para Jesus e falou: mostra-nos o Pai, que isso basta. Sabe, irmãos, eu quero abrir meu coração para vocês nessa tarde, já começo de noite, né? Eu fico me colocando no lugar de Jesus e vendo aquelas pessoas que estavam caminhando com Ele há tempos, que mesmo junto, Letícia, de Jesus Cristo, ainda assim não conseguiam ver Deus nele. Mesmo vendo os sinais, experimentando os milagres, mesmo, sabe, ali presente em todos esses grandiosos eventos que nós vemos aqui na Bíblia, não conseguiam se desprender dos achismos, dos protocolos, de como eles acham que Deus tem que fazer. E talvez Deus te trouxe aqui nessa noite hoje para tirar algumas escamas dos teus olhos. Você consiga aceitar no seu coração que Deus, Ele é imutável, Ele nunca mudará. Só que o tempo muda e a forma como Deus se apresenta, é Ele quem escolhe, irmão. Uma vez Ele vai se apresentar de um jeito, e às vezes nós erramos em esperar que Deus vai sempre se apresentar daquela mesma forma. Não é porque Ele foi a coluna de fogo no deserto que guiava o povo, que protegia o povo, aquecia o povo, que Ele vai ser coluna de fogo hoje, irmão. Já pensou se nós olhássemos lá fora e falássemos assim: não, Deus não está nessa igreja porque não tem nenhuma coluna de fogo aqui em cima? Irmão, você não vê Deus em lugar nenhum. Ele não se manifesta mais desse jeito. Deus mudou a maneira como Ele se manifesta hoje em dia. Agora, dentro desse contexto, né, que nós estamos lendo aqui no Evangelho de João, uma das coisas que mais confrontou o meu coração é tentar colocar Deus dentro da minha agenda, dentro do meu sistema, dentro daquilo que eu acho que tem que ser. Nós corremos um grande risco de, por já caminhar com Cristo, ser crente antigo, crente velho, Nostradamus. Tinha um aqui hoje de manhã que eu fui perguntando assim, né? Quantos anos quem aqui é mais de um ano cristão? Aí levantaram a mão: 5 anos, 10 anos. Quando chegou no 30, ele estava levantando a mão assim. Eu falei: vou parar aí, eu não vou mais nem perguntar, que senão vai. Então, porque a gente já experimentou Deus em algumas fases da nossa vida, a gente acha que Deus vai sempre se manifestar daquele jeito. E nós corremos um grande risco de agir e fazer as coisas do nosso método, daquele jeito que a gente já sabe que funciona, e morrer no deserto, Mike. Sabe, porque a gente um dia encontrou a voz de Deus em um canal, a gente achar que Deus vai sempre falar através daquele canal, e acabar morrendo no deserto. Como um dia o grande líder Moisés recebeu uma instrução de Deus para que ele fosse lá e tocasse a rocha, para que a rocha desse água. Quantos conhecem essa história? E aí passa um tempo, Deus dá a mesma direção para ele: vai lá, só que dessa vez o protocolo mudou. Não é mais toca na rocha, agora é fala a rocha. Agora, o que Moisés fez? Aquilo que ele sabia fazer, irmão. Ele foi lá e fez o quê? Tocou a rocha. Saiu água? Saiu. Que não tem a ver com ele, não tem a ver com Moisés, tem a ver com a água que ia matar a sede de um povo. Só que para Moisés, que desobedeceu o que Deus havia falado,
querendo fazer da forma dele, ele ficou só contemplando a terra prometida e não conseguiu colocar os pés lá. Ele morreu no deserto, sem acessar a terra prometida. E sabe, eu me vejo nessa situação e me deu um grande temor quando o Espírito Santo começou a me confrontar com esse texto, de estar há tempos fazendo aquilo que a gente sabe que vai dar certo, fazendo os nossos encontros de preparação para o encontro com Deus, fazendo nossas células, fazendo nossas vigílias, fazendo as nossas agendas, porque a gente sabe que dá certo. Mas o que eu fui confrontado por Deus foi: será que um dia nós vamos chegar diante dele e falar para ele: Jesus, eu fiz em teu nome, e ele olhar para nós e falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você não fez, você fez em meu nome, mas você fez a tua agenda, você fez o que você queria fazer, você cumpriu os seus protocolos, você bateu as suas metas, você desenhou os seus projetos, você buscou o que você queria viver. Eu não te conheço. Eu fui confrontado, sabe, na minha alma com isso, meus irmãos. Eu estou aqui compartilhando meu coração para vocês. Quem sabe o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender algo. Quando nós operamos aquilo que é conhecido, nós não precisamos de fé, nós não precisamos do impossível, nós só precisamos das nossas habilidades, da força do nosso braço. Se o teu projeto, você só precisa da sua capacidade, irmão, onde entra Deus nessa história, onde o nome de Deus será engrandecido através da sua vida, onde Deus vai ganhar lugar de destaque dentro da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, de tudo o que você está desenhando, onde as pessoas vão olhar e vão falar: tem Deus na vida dessa pessoa. Era impossível fazer, mas ele fez, porque Deus está lá. Irmãos, aquilo que nós sabemos fazer, ir lá tocar a rocha, pode dar um resultado, mas Deus não nos chama para sempre tocar a rocha. Agora, o desafio mudou, o resultado é a água, mas ele ia ter que ter fé suficiente para acalmar a emoção dele e falar a rocha. Quem sabe você não entrou por essas portas nessa noite buscando uma resposta de Deus, e Deus está falando para você nessa noite algo. Deixe o seu método de lado, entre em uma rota de busca por Deus. Ele já está numa nova estação, ele já está em uma nova temporada, ele já está em uma nova medida. A estação já mudou, guerreiro. As coisas já mudaram. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Quando nós dependemos do Espírito Santo, irmão, quando nós dependemos, Ricardo, de Deus, ele faz nascer rio no deserto. Ele faz, irmão, brotar água da rocha. Ele abre o mar, ele faz o que é impossível. Mas ele só faz a partir do momento em que nós reconhecemos as nossas limitações e depositamos a nossa fé nele, reconhecendo a estação que ele está e nos rendendo aos projetos dele. Eu tenho fé no meu coração, irmão, que essa noite vai ser uma noite de rompimento para nós. É uma noite de recalibrar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está buscando uma resposta do Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite, te convida para sentar aqui. Senta aqui, filho, e eu quero falar contigo. Às vezes nós queremos colocar Deus na parede, céu.
Senta aqui, deixa eu falar com você. Vai lá e Deus, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer aquilo. Entra aqui na cabeça desse meu marido aqui, senão eu vou dar uma facada nele. Entra aqui nessa mulher e muda ela, senão eu vou arrumar as novinhas. Esses filhos estão dando trabalho demais aqui. Esse patrão aqui, eu estou doido para dar um tiro na costa dele lá. E vai lá e vomita tudo que você quer vomitar na presença de Deus lá. E levanta e vai embora, irmão. Deu todas as ordens que você podia dar a Deus lá. Fez lá a tua lista. E fala assim: cumpra aí, para provar que você é Deus. Faça aí o que eu estou te pedindo. Quantas vezes nós, irmãos, não olhamos para Deus com a visão errada, Val? Como Filipe olhava para Jesus, pedindo que ele mostrasse o Pai. Não conseguia notar que o Pai já estava nele, que tudo que Jesus fazia era só porque o Pai estava nele. Não tinha como ele fazer aquilo se ele não estivesse no Pai e o Pai estivesse nele. E aí Jesus fala para ele: crede pelo menos, meu Deus, irmão, pelo menos pelas obras, pelo menos pelos milagres. Você não acredita no que eu estou falando? É Jesus respondendo Filipe. Está aí na sua Bíblia, leia aí. Se você não acredita no que eu estou te dizendo, que o Pai está em mim e eu estou no Pai, então olha o resultado. Sabe que isso me ensina, Clênia? Que mais do que um discurso a ser praticado, a ser anunciado, a nossa vida prática com Jesus Cristo tem que deixar lastro, tem que deixar marcas, tem que deixar os sinais, os milagres, os prodígios, para que as pessoas olhem e falem assim: tem Deus aí. Não é pelo discurso, é pela digital dele impressa na nossa vida. Estou comigo, estão me entendendo aqui? Deus nos chama hoje, meus irmãos, para reconhecer a voz do Pai, obedecer os seus comandos e amar e estar na presença dEle. Não porque nós temos que fazer algo. Jesus não pode ser o nosso meio para alcançar algo. Eu vou pregar, então eu vou ler a Bíblia. Vou cantar, então eu vou fazer um jejum. Você tem um objetivo, e porque você tem o teu objetivo, você tem a tua carreira, você tem o teu sonho, você tem a tua empresa, então você vai atrás de Deus. Nós estamos olhando para Jesus como Filipe, um meio para alcançar algo, e não Ele como o centro da nossa vida. Independente do que nós vamos fazer, irmão, em nome dEle, o que Ele quer é relacionamento conosco, relacionamento com todos nós que estamos aqui nessa noite. Nós devemos desenvolver relacionamento sincero e genuíno com Deus e cada um nível, de ter espaço para fazer perguntas sinceras para Deus. Eu vi uma frase no congresso que nós participamos esses dias aqui, que me chocou aquela frase, no meio de uma música, um momento lá espontâneo, que os ministros estavam adorando a Jesus. Um deles falou assim no microfone: Pai, mostra-me uma beleza tua, uma beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E aquilo eu fiquei, sabe, mexeu comigo, dona Wanda, mexeu comigo aquilo. Mostra-me uma beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Sabe o que eu entendi daquela frase, pastor? Que existem outras belezas que ele já viu em Jesus, ele quer uma nova. Agora, sempre que nós vamos diante da presença de Deus, é para pedir, para pagar conta, para pedir para expulsar demônio, para libertar do Satanás. Mas quando nós seremos atraídos por amor à presença dEle, por enxergar uma beleza nele, gastar tempo, irmão,
da presença deles que a gente canta, que a gente faz, que a gente se sacrifica, que a gente entrega, que a gente investe dinheiro, que a gente faz tanta coisa. Ele está nos chamando nessa noite para ajustar o nosso foco, para nos fazer olhar da maneira certa, para que nós possamos entender que o ministério não pode ocupar o lugar do relacionamento com Deus, irmão. Nós estamos aqui para vir aqui conduzir a igreja em adoração. Esses moços estão aqui para queimar na presença de Jesus e mudar essa atmosfera. Então, a igreja adora ao Senhor. Mas cada um deles tem que vir aqui e entregar o louvor deles de forma sincera, genuína. Eles estão ali, estão adorando a Deus, irmão. Não por uma agenda. Isso tem que ser o nosso objetivo. Não é pelo fazer, mas é por usufruir da presença de Deus. Quanto tempo que nós não usufruímos da presença de Deus? Até quando vamos ficar falando em nome dEle, sem investir tempo no relacionamento com Ele? Da mesma maneira que eu falei sobre as obras, Jesus pediu, pelo menos as obras. Olha para as obras. Quando as obras apontam para Deus, maravilha, né, pastor? As pessoas vão ver Deus na nossa vida. Agora, a ausência de Deus também aponta para outras obras, que as pessoas também veem, irmão. Não adianta você postar na internet que você é obreiro, que você é pastor, que você é vice-deus, arcanjo, querubim da Trindade, mas que a sua vida prática não tem obras que fazem esse discurso ser coerente. As pessoas te veem no dia a dia e falam assim: ué, cadê aquela pessoa da internet? Cadê o homem dos stories, das redes sociais, do YouTube, TikTok? Cadê essa pessoa? Que lá está falando em amor, mas quando abre a boca no dia a dia são só palavras duras. Que talvez nós estamos invertendo as coisas. Ao invés de ter Jesus como o centro do nosso amor, estamos tendo Ele como o meio para alcançar os nossos objetivos. Olha um salmo que Davi declara ao Senhor: por que, Senhor, ficas tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Davi tinha esse hábito, Alan, de se abrir na presença de Deus, de deixar que as suas dúvidas sinceras viessem à tona, porque ele tinha relacionamento, né, com Deus. Gi, Mateuzinho, chegou a nossa vez de fazer as nossas perguntas sinceras diante de Deus, irmão. Chegou a nossa vez, Val, de poder entrar na presença de Deus e pedir a Ele: Pai, me mostra algo novo. Aleluia. Me deixa ver algo novo em Ti. Me deixa ver o que o Senhor está fazendo. Me mostra, Pai. Mostra-nos Tua glória. Tinha uma música que eu cantava isso daí antes. Mostra-me Tua glória. Lembra do Davizinho? O profeta Isaías declara: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Meu Deus. Receba isso, sabe, como uma bronca, como um puxão de orelha, irmão, mas como uma expressão do amor de Deus. É Deus te colocando em uma dessas duas cadeiras aqui, falando: filho, senta aqui, porque eu quero falar contigo. Eu marquei esse encontro, eu te trouxe aqui para falar ao teu coração. Nós não sabemos o que está por vir, mas Ele sabe.
E Ele sabe que independente do que está por vir, se estivermos alicerçados nele, se estivermos fundamentados nele, passaremos por todas as coisas nele, em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia! 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 Agora, Jorge, sabe um grande desafio que nós lidamos? Nossa, como fui confrontado nisso. É olhar para a história de Adão e Eva, evangelista Valmir. Eles lá no jardim, usufruindo da presença de Deus. Aleluia. Que ambiente, Ricardo. Não tinha dor, não tinha guerra, não tinha escassez de nada. Tinha só a presença que passeava como um sopro naquele jardim o tempo todo. Meu Deus. Mas de repente, o coração do homem se curvou diante das suas vontades. E eles viram aquela árvore que tinha um fruto que era agradável aos olhos. E foram lá e comeram aquilo. Desobedecendo a Deus, desobedecendo a fidelidade, quebrando o princípio da fidelidade e da inocência. E então Deus chega no jardim e Ele faz uma pergunta: onde você está, Adão? Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E eu me vi nessa passagem, Ricardo, Deus chegando no meu jardim gritando: Marcelo, onde você está? E por medo, Valmir, de estar desnudo na presença de Deus, me escondi atrás de compromissos, agendas e coisas que me ocuparam. Uma ânsia muito grande no meu coração de gastar tempo na presença de Deus, irmãos, mas colocando um compromisso atrás do outro compromisso, na ânsia de estar produzindo para o reino. Então esse texto me confrontou, porque talvez o pecado de Adão fez ele sentir medo e notar que estava nu. Talvez o meu pecado não tenha sido como o de Adão, da desobediência, mas da falta da presença no lugar secreto, irmão, que também é um pecado. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não trocamos as prioridades, Ele é sempre a prioridade, irmão. Agora, quando nós colocamos outras coisas como prioridade, estamos com o maior de todos os mandamentos sendo corrompido. Meu Deus! Eu fui confrontado com isso. Ao invés de estar sensível à voz dele aqui dentro, Valmir, me chamando para gastar tempo na presença, usufruir da presença dele, assumindo compromissos. Vamos fazer reunião, vamos fazer tal coisa, vamos tal lugar, vamos estar junto, vamos. Estou falando da minha vida, que eu não quero expor a vida de ninguém aqui, mas eu quero te fazer um pedido agora. Se coloque no meu lugar dentro dessa história. Quem é você dentro dessa história? Qual tem sido o medo que tem te afastado da presença de Deus? No caso de Adão era ficar desnudo.
Ele viu que ele estava nu. Só que ao invés de corrigir o que estava errado, ele se apoiou no medo e se escondeu. Do que você está se escondendo? Quanto tempo Deus está te chamando e você continua se escondendo de algumas coisas? Quanto tempo Deus está te chamando para o ministério e você continua se escondendo, falando, não, eu tenho medo, não, isso não é para mim, não, eu tenho vergonha, não, eu tenho timidez. Vai continuar se escondendo atrás disso e deixando de gastar tempo na presença de Deus. Troque o personagem, tira o Adão, tira o pastor Marcelo. Se coloque nesse lugar, onde você está. Quando nós nos vemos só a partir do nosso pior dia, irmão, nós vamos mostrando somente isso daí para frente. Porque o medo está ali, o medo de ser descoberto, o medo de estar desnudo, de Adão, sabe o que fez ele fazer? Criar roupa para ele. Irmão, para pensar nisso, pelo amor de Deus. Deus criou ele de uma forma inocente, nem era para ele ter a ciência que ele estava nu, Valmir. Agora ele já estava produzindo para cobrir aquilo que nem era para estar lá. Agora ele já está criando situações para dar um jeitinho no que está errado, irmão. Está errado, precisa ser consertado, precisa ser corrigido, não precisa ser encoberto. Não precisa dar jeitinho, irmão, não podemos dar jeitinho. Está errado, precisa ser consertado. Meu Deus. Só que quando Adão aparece com a nudez escondida, sabe o que ele começou a mostrar? Só o que estava errado. Porque ali ninguém usava roupa, só ele. E ele dentro da cabeça dele está achando que está, não, encobrir a minha nudez. Mas na verdade ele está declarando para todo mundo que ele está encobrindo alguma coisa. Quando nós nos encoramos do nosso medo e não corrigimos o que tem que ser corrigido, nós só mostramos para o povo que está errado em nós. Porque nós ficamos mostrando a nossa dor, nós ficamos mostrando a nossa limitação, a nossa escassez, os nossos medos, sabe, os nossos traumas. É isso que nós mostramos. A velha criatura. Quantos aqui tem aquele hábito de falar assim, vício de linguagem, tá? Não, acredita nisso que é bacana. Vício de linguagem. Pisa no meu pé que você vai ver. Eu estou em Deus, mas o dedo ficou para fora da água da piscina do batismo. Quantos ouviram isso aí? Eu sou desse jeito mesmo. Foi Deus que me criou assim, inclusive. Escreveu, não leu? Irmão, mas você não é crente? Não, peraí, crente não é besta. Sabe o que você está denunciando com isso daí, irmão? Você está com a roupinha de folha de figueira. Porque aquele que recebeu Cristo de verdade, ele foi tocado, pastor. E aquele dedo que estava fora da piscina, aquela dor, aquele trauma, aquilo que precisava ser consertado, foi consertado, porque quando Deus entra, a rota é corrigida, e a partir daí a sua vida se torna uma expressão do que Deus pode fazer com alguém. Irmão, e aqueça o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Jesus te trouxe aqui para te fazer compreender que Ele quer colocar digital dele em você. Ele quer corrigir o que está fora de rota. Ele quer te trazer para o eixo. Ele quer te trazer para a presença. Ele quer te fazer ser apaixonado por Ele de novo, para que por onde você passar, as pessoas possam ver que houve uma transformação, que houve um toque, que houve um impacto, que existe uma nova história, existe uma nova expectativa, e se tem uma transformação na sua vida, terá na dela também. Nós somos a maior pregação do Evangelho prático aqui na terra, irmão. Acredite nisso. Deus vai se manifestar através da sua história, através da minha história. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Valmir, talvez a sua vida, meu irmão,
vai ser a esperança de transformação na vida de quem está precisando lá fora. Andréia, talvez você, filha, ministrando aí dentro de uma célula, dentro de uma casa de paz, sabe, fazendo a diferença, vão olhar para a sua família, a família tão linda, estruturada, sadia, e eles vão gerar expectativa e vai falar: se Deus fez na vida dela, tem esperança para a minha. Aleluia! Talvez a sua história, irmão, é a chama de esperança que alguém está precisando aí fora. Hoje é dia de tirar as folhinhas de figueira, irmão, em nome de Jesus. Fala: pai, eu estou aqui, ó, todo arrebentado. Eu caí. Eu me distanciei da presença. Eu me embebedei com a vinha. Eu troquei as prioridades. Eu fiz tudo errado. Mas me dá uma nova chance, Pai. Aleluia. Espírito Santo, me dá força de fazer as coisas certas dessa vida. Sabia, esse não é o dia, meu irmão, de transformar a sua vida para que a sua vida se torne a chama de esperança de alguém, de uma família. Alguém que vai ver a sua história, sabe, vai desejar ardentemente o Deus que você serve. A grande pergunta nesse momento aqui é o quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito para se aproximar de Deus, porque Ele já fez tudo o que nós precisamos. Ele já fez tudo, irmão, por você, por mim, por nós. Ele já fez tudo. Ele te entregou estrutura, Ele te deu alimento, Ele te deu recursos, Ele te deu projeto, Ele confiou em você, meu Deus. Ele fez tudo em abundância, não existe nada nesse mundo em escassez. Ele fez tudo de forma abundante. Ele nos deu todas as condições, irmãos. Ele nos deu terra. Ele se preocupou até com Adão sozinho. Fez a Eva para ser a companheira dele. Tudo que ele podia fazer, ele fez, meu amigo. Agora, o quanto nós estamos dispostos a fazer para se aproximar dele? Quanto nós estamos disponíveis para dar passos em direção a estar na presença dele? Sem se embebedar com o ministério, com tudo. Aleluia, Jesus. Não existe um semeador que lança uma semente e não queira colher frutos. Todo mundo que planta algo é porque ele espera o fruto daquilo que ele plantou. E a Bíblia nos ensina a nossa vida para Deus, ela é como o doce aroma de Cristo chegando nas narinas dele. Há quanto tempo, irmão, Deus não sente o seu perfume? Quanto tempo, irmão, que Deus não saboreia o aroma da sua vida? Nem tudo tem a ver com a gente, com as nossas dores, com o nosso mundinho. Tem um pai lá no céu que está querendo sentir o cheiro do filho. Quanto tempo mais Deus vai ter que esperar para sentir o seu aroma, irmão? Existe uma expectativa do céu sobre a nossa vida. E o tempo determinado para a minha vida é hoje. Foi ontem, antes de ontem. Quando caiu a minha consciência, irmão, de que o aroma da minha vida precisava inundar o céu de novo.
estou na presença dele, já tem uns 4 ou 5 dias consecutivos chorando pelos caminhos, pelas ruas, pelos restaurantes. Quase que eu não almocei, saí com a minha esposa para almoçar ontem, quase que eu não consegui comer na mesa. Hoje de novo, né, vida? Sentei à mesa para comer e quase que eu não consigo, tanto que eu chorei lá. Irmão, o céu vai sentir meu aroma de novo. Dependente do que eu vou ter que fazer, Valmir, em nome dele, eu decidi que eu vou inundar o céu com o aroma da minha adoração. Independente se eu vou ter que orar por alguém, pregar, eu quero satisfazer o coração do meu amado, para que aquele dia que eu chegar lá, aleluia, ele comece a notar eu chegando, ó. Quantos já viram o cheirinho da esposa quando ela toma banho, se perfuma, aí o cheiro vem antes dela? Já perceberam isso não? Os maridos aí, cadê os homens de honra aí? Dá um grito aí em nome de Jesus. Já sentiram isso? A mulher vai lá, toma aquele banho, se perfuma toda. O que vem antes dela, irmão? O cheiro dela. Que deixa o marido na expectativa da vinda de quem? Da esposa. Aleluia. Nós, como igreja, irmãos, somos a noiva prometida a Cristo Jesus. E a nossa adoração, a nossa vida como a expressão da nossa adoração, vai fazer o noivo, ó. Aleluia. Sentir o cheirinho da noiva, gerar expectativa por esse encontro, irmão. Um encontro apaixonado entre nós e o nosso amado, entre Cristo e a sua noiva, entre o Pai e o Filho. Irmão, deixa de olhar as coisas a partir dos seus protocolos, como os discípulos Jesus viu. Não, mas aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Abre mão de tudo isso, irmão, para viver uma vida apaixonada, relacional com Cristo a partir de hoje. Não importa o quanto vai te custar, só decida usufruir e experimentar da presença de Deus. A iniciativa tem que ser nossa, a busca é a minha responsabilidade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. Irmão, o versículo é claro: de todo o vosso coração. Não é só a parte que não está doendo, não é só a parte que está tudo bem, é de todo o coração, irmão. Quando nós empreendemos essa busca sincera e genuína, a promessa por trás desse versículo é que Ele se fará ser achado de vós, diz o Senhor. Ele vai facilitar o caminho. O que precisa é ter um desejo sincero pela presença e não pelas mãos dele. Aleluia. Aleluia. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A vida relacional com Deus, ela te conecta no tempo de Deus, o tempo kairos, o tempo em que nós humanamente não temos acesso. Mas quando você tem relacionamento com Deus, Ele deixa de te olhar simplesmente como um servo e passa a te olhar como um amigo. É isso que a Bíblia nos ensina. E aos amigos é dado a saber os projetos e os planos. Se você quer saber como será o ano de 2026, não vá para a internet, não vá para o Instagram, não vá para Plim Plim, nem para o SBT, nem para nenhum lugar. Vá aos pés de Cristo
Ele vai te falar tudo quanto você precisa saber sobre esse tempo, sobre essa estação. O convite para você nessa noite é: vem como você está. Não importa onde você estava, qual longe você tinha ido, como Adão, por exemplo. Para o erro do primeiro Adão no jardim, o próprio Deus preparou o último Adão, aleluia, que veio restaurar todas as coisas, nos dando o livre acesso ao Pai. E todo aquele monte de protocolo que Filipe e os outros discípulos esperavam, hoje, Ricardo, não precisamos de nenhum deles. Só precisamos de um coração sincero, que busca preencher o vazio da eternidade em nós, na presença dEle. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração junto com vocês essa noite. Mais do que esperar que uma palavra profética vai ser liberada sobre a sua vida, mais do que esperar que o profeta vai cruzar o teu caminho e vai te falar coisas que você precisa ouvir, quero te convidar agora a silenciar as suas próprias vozes na sua cabeça. Feche seus olhos aí no seu lugar. E permita que o Espírito Santo comece a falar com você. Esforce para que a sua cabeça seja desconectada de tudo que você estava pensando até agora. E busca ouvir o impulso do Espírito Santo dentro do seu coração. Se puder baixar as luzes aí, eu te agradeço. Gerar um ambiente de intimidade, irmão, onde você vai se quebrantar na presença do Espírito Santo, onde os laços de amor dele vai te laçar nessa noite, te trazendo para perto, e que o Santo Espírito te constranja nessa noite com o amor dele. Pai, em nome de Jesus, que está, Senhor, a tua igreja, que ouviu, Senhor, essa pregação, essa mensagem, ouviu a tua voz aqui nessa noite. Eu clamo, Senhor, diante do teu altar por cada vida que está aqui nessa noite, que o teu Santo Espírito comece agora, aleluia, nos chamar de trás dos arbustos, tirar as roupas de folhas de planta, expor, Pai, aquilo que nós erramos, onde é que está a nossa nudez, que nós sejamos constrangidos pelo Teu Santo Espírito, a abandonar as velhas práticas, os velhos paradigmas, a deixar de pensar em tudo a partir do eu no centro e colocar o Senhor no centro da nossa vida, que a Tua vontade seja estabelecida em nossas vidas hoje, Pai. Cada um aqui possa ter a consciência, Deus, de que a sua vida é uma pregação do Evangelho, que o seu comportamento é o anúncio do Evangelho, que as suas palavras carregam vida e morte. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse caminho de maturidade, de crescimento, de profundidade, nas recâmaras secretas que existem em Ti, Espírito Santo. Lance os fundamentos em cada coração que está aqui, Pai, para que nós tenhamos capacidade de suportar a glória que será derramada sobre essa casa. Em nome de Jesus, coloca todas as coisas no lugar, Pai. Traga as conexões, Pai. Restaura os relacionamentos. Eu clamo
clamo, Pai, pelos relacionamentos matrimoniais em nome de Jesus. Clamo pelos relacionamentos familiares dos filhos com os pais. Eu clamo, Pai, pelos relacionamentos de amizade, que nós possamos nos compadecer da causa uns dos outros. Espírito Santo de Deus, leva-nos a esse lugar, Pai, de gastar a nossa vida diante da Tua presença. Dá-nos acesso, Pai. Dá-nos contemplação, Espírito Santo. Que nós possamos contemplar o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, 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 24 horas por dia, santo, 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 de eternidade em eternidade, santo, 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 aleluia, aleluia. Declare a Deus no seu lugar a sua adoração. Faça o teu aroma subir diante do altar do Senhor agora em nome